Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos início ao Novo Testamento. Faremos a leitura a partir do livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus. Só para explicar, pessoal, o Novo Testamento agrupa 27 livros conforme temas e estilos diferentes, dividido em 4 partes, tá? Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tá bom? Então, se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura do Evangelho segundo São Mateus. Prólogo, a nova história. Capítulo 1, Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá com Tamar foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Aram. Aram foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raabe foi o pai de Boaz. Boaz com Rute foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Assa. Assa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. O começo de uma nova história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. E José deu a ele o nome de Jesus. Capítulo 2. Jesus, perigo ou salvação? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei, e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer.
Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe, que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, e me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região dele, seguindo por outro caminho. A nova história é um novo êxodo. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, como sucessor de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Primeiro livrinho, A Justiça do Reino. Parte narrativa, A Chegada do Reino. Capítulo 3. Chegou o tempo do julgamento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ao encontro de João. Confessavam os próprios pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de tirar-lhes as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro,
mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. A justiça vai ser realizada. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Muito bem, terminamos aqui a leitura desses 3 primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus. Eu confesso a vocês que me emociono demais quando começo a falar de Jesus Cristo, quando começo a ler aí sobre a história do Senhor, né? E caso vocês tenham percebido aí, por favor, me perdoem, tá bom? Eu agradeço a você pela companhia, por essa leitura. A gente se vê amanhã. Eu agradeço demais e desejo a vocês todos um ótimo dia. Até logo e tchau.